Graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Silenciando o teu coração, silenciando a alma, silenciando as moradas interiores, contemplamos neste momento a cruz de nosso Senhor, o madeiro da cruz, o simples madeiro da cruz embebido no preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus. Mas para que fique mais claro ao nosso coração, é embebido no sangue de Deus. Deus, pelo mistério da encarnação, se fez homem no seio da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Escolheu como teu guarda, escolheu como teu pai putativo o glorioso São José. Mas para que entenda também, não glorioso, porque utilizamos aqui a glória de Cristo, mas o justo, também pelos méritos de Cristo, mas que canoniza de forma eterna, de forma profunda, o nascimento deste homem, São José. E diante da cruz, adoremos o lenho da cruz, no mais piedoso silêncio da alma. Não confunda o silêncio interior com o mutismo, a falta de palavras, o emudecer-se diante do que é esplêndido. Não confunda. És o silêncio da escuta. Pela intercessão de Santo Agostinho, bispo de Hipona, nós entendemos que melhor é rezar que ler. Porque na leitura nós ficamos conhecendo o que devemos fazer, mas na oração nós recebemos o que pedimos. E porque não pedimos simplesmente o que queremos, mas o que o Espírito Santo ora em nós. Por isso, vem, ó Criador Espírito. Entenda que se queres que Deus te ouça, ouve-o tu primeiro. Se queres que Deus te ouça, escuta, para que você possa obedecer. De fato, é mais fácil simular virtudes que possuí-las. Por isso, o mundo está cheio de farsantes. E eu continuo com os ensinamentos de Santo Agostinho. Olha para dentro de si. Observa. Somente serás agradável a Deus quando Deus te for agradável. Bata no teu peito. Reconheça-te. Somente serás agradável a Deus quando Deus te for agradável. E é nesta hora que as virtudes não serão mais simuladas. Elas serão possuídas, porque foram adquiridas na verdade. Porque foram reconhecidas e geradas na alma. Quantas e tantas vezes nós olhamos para o próximo e até encontramos pessoas com vida virtuosas e nós invejamos essas virtudes. E nós, entre aspas, colhemos para nós, simulamos as virtudes do outro, quando já foi dito para ti, pelo anúncio da Boa Nova. A verdadeira devoção é imitar as virtudes de tal homem, a ponto de vivê-la.
É neste ponto que nós olhamos para um santo sacerdote, doutor da igreja, que não foi qualquer homem. Nós não temos que olhar para este varão como um homem qualquer. De fato, ele foi um homem e eternizou-se apaixonado por Deus, apaixonado pelas Escrituras, apaixonado pelo Verbo, pelo Logos, pela palavra que se fez carne. É claro que ele tinha as suas qualidades, é claro que havia na vida e na alma deste homem um toque de Deus, um selo que o marcava e o chamava, e ainda na sua juventude, para viver um mistério maior. Este homem que entrou para o mistério de Filho de Deus, através do sacramento do batismo, o sacramento da iniciação, ele que foi mergulhado como criatura e emergiu como Filho de Deus, com o nome de Fernando. Perceba as etapas. É necessário caminharmos em direção a esta cruz. É necessário caminharmos em direção a Deus. É necessário que peguemos a promessa do Senhor. Quando ele diz: o pão que eu vos darei é minha carne para a vida do mundo. Então, é necessário nos alimentarmos desta carne, porque ele disse que nos daria. Ele falou para a vida do mundo que ele ia dar esta carne para nós. Este pão que é vida, porque é vivo, porque vivifica, porque de fato transforma. Quando no altar transubstanciado, o pão para a carne de Deus, perdoe-me a palavra, mas quer também transubstanciar o nosso corpo, glorificando ele com a sua glória, para um futuro corpo glorioso. Mas há caminhos, há passos. E é claro que eu olho para o mundo interior, do castelo interior, que vai se alimentar desta carne, mas que vai tocar no mundo físico também, que é templo, que é sagrado, que não pode ser profanado, que é o meu corpo, que é a minha carne, que um dia será um corpo glorioso. Mas é necessário um desejo que eu responda. Porque quando o coração se inflama, quando o coração ama, e eu percebo que o tempo ele vai passando, o tempo não para, o tempo é sustentado por Deus. Mas ele não para, porque é dessa forma que Deus o sustenta. E que me limita num tempo dentro deste espaço físico. E eu tenho que responder. Porque ele disse: também eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mas aqui já não se refere ao mundo do castelo interior. Mas ainda assim eu respondo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. Eu reconheço que o tempo está passando.
Ele prometeu o pão que ele daria como sua carne. Ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Eu juntei o meu mundo do castelo interior com a realidade física do tempo que passa. E eu digo, fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia declina. O tempo está passando. Eu estou envelhecendo. Eu estou crescendo. Mas fica conosco. Permaneça comigo, Senhor, através deste pão da vida. Aquele que vivifica, aquele que transforma, aquele que glorifica a minha carne, mas se faz de forma existente também na minha alma, juntando o espiritual com o material. A predileção de Deus pelo homem o fez no mistério da encarnação santificar e elevar a dignidade do homem. E quando eu penso na realidade da família, na realidade da catequese, na realidade da Santa Missa, eu reconheço que ele veio no seio da família. Ele santifica aquilo que a primeira família, no seu estado de natureza original, se afasta ou exclui, que é o próprio Deus, e entram no caos. E agora aqui, ele santifica, ele liga, ele promete e ele cumpre, estando presente no seio das famílias. Mas isso precisa ser ensinado, e ensinado com intimidade. E lembra que nós falávamos sobre a questão da catequese como aquele que fala com intimidade ao pé do ouvido? Sabe aquela mãe que, para limpar os olhos do seu filho, ela passa o dedo na sua língua, na sua saliva, e passa no rosto da criança e limpa talvez aquela baba que ficou? E é natural, não é nojento, não causa repúdio, porque é a mãe que ama e está utilizando de si, do seu corpo, do seu templo, para zelar pelo corpinho santo do seu filhinho. Puro. Um corpinho puro, inocente, frágil, mas precisa desses cuidados, precisa dessa intimidade, precisa desse carinho, desse gesto. A mãe que cuida, olhando o ouvido dos seus filhos e limpando o narizinho. E ela utiliza até mesmo do próprio corpo para isso. Essa é a realidade da família, e a família que o Senhor quer. Que fala com intimidade, que catequiza. Porque permitiu que o Senhor estivesse ali naquele seio, naquele centro. E olha que beleza, essa família que já se alimentava, porque foi promessa dele, o pão que eu vos darei é a minha carne. Ela oferece por meio desses gestos de amor para os seus filhos, para aquelas outras famílias que a assistem de alguma forma. Lembra que eu falei de Fernando? Esse que foi emergido, foi submerso nas águas como criatura e emergiu como filho de Deus, ele se tornou clérigo.
na escola de Santo Agostinho, doutor da Igreja. Porque não era qualquer homem, mas ele não parou nas leituras que o ensinavam. O que falar, ou como se comportar, ou como chegar, como ensinar, como meditar, enfim. Ele não parou nas leituras, mas ele orou. E na oração ele recebeu o que ele pedia. Logo, ele tira a roupagem de Fernando, de filho de Deus, e agora, como clérigo, ele é o homem retirado do meio da família, do meio da sociedade, reservado exclusivamente para Deus como clérigo Fernando. Agora, sacerdote. Olha para a trajetória. O dia declina, o tempo está passando. Você tem dado passos? E não me venha falar de conversão se você não olhar para trás e não reconhecer que de fato você mudou. Houve uma mudança de mentalidade, uma mudança de vontade, uma mudança de atitude. É uma conversão completa. Mas ainda assim, se você está olhando e você viu que isso está acontecendo, e de fato está acontecendo, não aconteceu, está acontecendo, porque daqui a alguns anos você vai ter que olhar de novo para trás. E você vai ter que observar estas mesmas coisas. E aí aquele Fernando, que foi submergido nas águas, surgiu como filho de Deus, foi retirado do seio da família, foi retirado do seio da sociedade, reservado como clérigo, sacerdote, através da escola de Santo Agostinho, um santo doutor da Igreja Católica, ainda assim não parou por aí. Ele quis mais. Ele simplesmente não queria cumprir os preceitos, mas ele quis vender tudo, dar tudo. Tudo isso, Senhor, nada é meu. Eu continuo como um nada diante da vossa cruz, da vossa santíssima cruz. Eu quero me despir, Senhor. E aí, de fato, ele começa a se despir de tudo aquilo. Porque ainda assim ele era alcançado pelas coisas do mundo, pelo barulho do mundo, porque ainda assim ele não estava num silêncio total. Talvez houvesse um mutismo, mas não um silêncio total da alma. Para escutar, para ser de fato agradável. Porque ele sabia que ele só seria agradável a Deus quando Deus fosse agradável. Ou melhor, quando de fato Deus te fosse, agradável no coração. Aí ele se despede de tudo. Ele se coloca nu diante do Senhor. Porque nós sabemos que o sangue do cristão, ele é semente, ele é germe para novos cristãos. Então ele se depara com a morte de alguns franciscanos. Mas não era uma morte qualquer. Era o martírio. E o martírio não é para qualquer um. O martírio não é para aquele que deseja. O martírio é para aquele que Deus escolheu. Porque Deus o capacitou. Porque Deus fez com que ele participasse derramando o teu sangue como o preciosíssimo sangue de Deus foi derramado no ato da cruz.
Esses, de fato, experimentaram a palavra. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Ó santos mártires de Marrocos, das Índias, rogai por nós. E aí, esse clérigo, Fernando, se torna o irmão Antônio. Antônio que alguns dizem de Pádua, Antônios que alguns dizem de Lisboa, mas antes de qualquer coisa, é um Antônio de Deus, que o próprio Deus toma nos braços e tira a remela dos teus olhos, passando o dedo na saliva da tua língua e passando nos olhos dele e limpando talvez uma baba que ficou no seu rosto, porque ainda assim era humano. Podia dormir pouco, podia comer pouco, mas era homem. Mas agora era o Fernando, ou melhor, Antônio, de Deus. E continuou com uma vida árdua, trabalhando, pregando, sofrendo injúrias na carne, mas o coração estava totalmente no Senhor. Ali ele já vivia a divina inabitação da alma. Ali ele já era um santo de profundas moradas. Aí já não era mais qualquer homem, mas houve uma trajetória. E ainda caminhando, e pela santa obediência, pregava, mas pregava com a vida. Quantos de nós já queremos os holofortes? Quantos de nós já queremos o reconhecimento, os likes, os comentários? Vaidade, soberba, orgulho, mentira, simulando virtudes. Porque só pelo mistério da humildade e da santa obediência, outro grande homem, São Francisco de Assis. Perceba que um santo, ele vai formando o outro santo. Porque é a vida que vai santificando, e não simplesmente as palavras. Porque as palavras sem vida são mortas. Por isso, o verbo, que é vida, se fez carne. E aí, pela santa obediência, o coração dele é tomado por essas palavras. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Antônio começa a ser esse instrumento devoto do sacratíssimo sacramento da Eucaristia. Vocês já devem ter ouvido ser falado sobre o milagre da mula, porque um herege com o coração totalmente endurecido desafiou, mas não, Antônio aceita não pelo desafio, mas pelo carinho daquela alma. Porque ele sabia a importância daquela alma para Deus. Então, aquele herege deixa a mula dele sem comer por 3 dias. E ele fala para Antônio:
apresentar o Santíssimo Sacramento, e se aquela mula de fato fosse para o sacramento, ou devoraria toda a ração, porque havia 3 dias sem fome, ele acreditaria no Senhor. Então, quando é apresentado a ração da mais alta qualidade, quando é apresentado o Santíssimo Sacramento do outro lado, a mula abandona aquela ração e se prostra diante de Jesus Eucarístico, porque é Deus. É deste Antônio de Pádua, Antônio de Lisboa, Antônio de Deus, que eu quero anunciar para você por meio desta pregação. Eu quero findar ela, porque eu falei que meditava sobre a família, sobre a catequese, que fala com intimidade, a família e família de Deus, a catequese que fala com intimidade, que transmite o mistério de Deus, e eu findo na Santa Missa, que é o alimento, a palavra, mas também a carne, mas também o sangue, e o sangue de Deus. Não brinquemos de ser cristão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu convido você a permanecer diante da cruz do Senhor, diante de uma imagem da Sagrada Face do Senhor. Contemple-a bem com os teus olhos de carne. Depois a medite com os teus olhos do Espírito. E não cesse, e não cesse, e não cesse. Para que Deus permaneça te ensinando, para que Deus permaneça falando em você. E eu tenho certeza que o Senhor fixa o olhar dele em você neste momento. E a sua alma é impactada pela presença de um Deus infinitamente maior do que você. O amor dele esmaga a tua vaidade, esmaga a tua soberba, esmaga a simulação das virtudes que havia na tua alma. E se você permitir se despir neste momento, meu irmão, o Senhor vai te estender. O Senhor vai te fazer caminhar uma trajetória. Não importa se em terreno pedregoso, árido, dificultoso. Mas é necessário para que você participe das suas feridas, das suas chagas. Para que, como o madeiro da cruz, você também fique embebido no sangue do Senhor. Porque chegará um momento que Ele te dará as vestes finais. Glorioso Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.